Olá! Hoje então nós vamos falar sobre a reprodução dos animais, parte 2, onde nós vamos dar continuidade na parte de reprodução dos invertebrados, né? E no filo dos anelídeos nós vamos estar abordando um dos seus representantes mais clássicos, né? No caso, a minhoca, tá? Bom, falando do filo dos anelídeos, podemos dizer que os anelídeos são seres dioicos, algumas espécies, e algumas espécies são hermafroditas. Como nós vamos abordar especificamente as minhocas, podemos dizer então que as minhocas são seres hermafroditas, com reprodução sexuada e fecundação cruzada, né? Ou seja, eles são hermafroditas, mas não desenvolvem a autofecundação. Eles não têm capacidade de se autofecundar, apesar de terem os dois sexos no mesmo organismo. Eles precisam de um outro ser para fazer a troca dos gametas. Eles têm uma estrutura que é o gonóporos, que são poros por onde saem os gametas, e eles têm os receptáculos seminais, que são estruturas onde eles armazenam os espermatozoides que foram recebidos no momento da fecundação cruzada. Apesar da fecundação ocorrer entre dois organismos, ela ocorre de maneira externa, tá? E o desenvolvimento dos seres é um desenvolvimento direto, pois não há fase larval nesse momento, tá? Elas possuem uma estrutura chamada de clitelo. O clitelo serve para formar o casulo, onde os ovos das minhocas vão se desenvolver. Então, aqui está uma representação de como ocorre essa fecundação. Você tem aqui dois indivíduos diferentes, eles fazem a troca dos gametas, né, dos espermatozoides. Os espermatozoides vão ser coletados por um casulo que tem no corpo dessa minhoca. Na verdade, ele tem o clitelo, né? Esse clitelo, ele passa pelo ovário, retirando os óvulos, passa pelo receptáculo seminal onde ficam armazenados os espermatozoides, retirando esses espermatozoides. A fecundação ocorre ali, por isso fecundação externa, está fora do corpo, né? Esse clitelo, ele tem um muco que faz com que ele vá deslizando pelo corpo da minhoca. Enquanto ela vai se locomovendo, esse clitelo vai se deslocando e ele vai formando o casulo com os ovos. Esse casulo é dispensado na terra, onde eles terminam o desenvolvimento desses ovos e no momento da eclosão já nascem filhotes de minhoca. Então ela não passa por estágio larval, por isso ela tem o desenvolvimento direto. Agora nós vamos para um outro filo, que é o filo dos moluscos, né? E no filo dos moluscos nós temos aí grupos de seres dioicos ou hermafroditas, vai depender da espécie. Ele é um filo que você pode dizer que você tem muitas particularidades, tudo vai dependendo muito da espécie. Porém, a reprodução em todos é sexuada, tá? Já a fecundação pode ser externa ou interna, como eu disse anteriormente, dependendo da espécie. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, também vai depender da espécie. Dentro do filo dos moluscos, nós vamos abordar os gastrópodes, tá? Que são seres que possuem a sua parte gástrica em cima dos seus pés. Então, gastro, parte gástrica, podes, pés. Por isso o nome. Eles possuem reprodução sexuada, né? Onde tem a união de gametas, com fecundação cruzada. Novamente, aqui nós temos um exemplo de seres que não têm autofecundação e com desenvolvimento
direto ou indireto, dependendo aí da espécie, tá? A maioria são monóicos, né? A maioria deles então são hermafroditas, porém com uma particularidade. Eles possuem apenas uma gônada, ou seja, eles possuem a mesma estrutura para produzir tanto o espermatozoide quanto o óvulo, ok? Os ovos são gelatinosos, com uma casca, de onde saem já os gastrópodes jovens. Mas lembrando que depende da espécie, porque ele pode ter desenvolvimento direto ou indireto. Já um outro exemplo, né, uma outra classe aí dos moluscos, são os cefalópodes. Aqui eu representei um polvo. Céfalo, cabeça, podes, pés, então a cabeça unida aos pés, ok? Possui reprodução sexuada, ou seja, precisa da junção dos gametas. Esses já são seres dioicos, seres que possuem o seu sexo separado. Os ovos são gelatinosos, podendo haver cuidado parental, ou seja, a fêmea carrega os ovos para onde quer que ela vá, cuidando desses ovos, tá? Os machos possuem tentáculos especializados para introdução no manto da fêmea, né, para poder conseguir colocar os espermatozoides dentro da fêmea, e o seu desenvolvimento ele é direto, ou seja, eles têm, assim que o ovo eclode, já nasce um filhote com características muito similares à sua fase adulta. E agora a gente chegou nos artrópodes, né? É a classe que tem maior número de representantes, onde quase todos são dioicos, ou seja, sexo separado, quase todos têm reprodução sexuada e quase todos têm fecundação interna. Mas lembram-se, quase todos. Então, nós vamos ver aí que existem algumas exceções. Para alguns, pode haver cuidados parentais, tanto com os ovos, quanto com os filhotes, até que eles percebam que já têm condição de viver independentemente. É um grupo bastante diverso, tanto na forma, como no tamanho, quanto no comportamento de cada um dos seus representantes. Aqui nós vamos falar então de uma das classes, na classe dos aracnídeos, tá? Os aracnídeos são dioicos, eles têm sexos separados. O macho utiliza os seus pedipalpos para ajudar a introdução da bolsa que contém os espermatozoides no poro genital da fêmea. Por isso que a base dessa estrutura é bem mais dilatada nos machos, tá? As fêmeas depositam seus ovos em um casulo de seda produzido por elas mesmas, e esse casulo ele pode ser deixado tanto no ambiente como ser carregado no próprio corpo da fêmea. E o desenvolvimento é direto na maioria dos seres representados aqui na classe dos aracnídeos. Já os crustáceos são dioicos também, né, sexos separados, tá? Fecundação vai depender do crustáceo, ela pode ser interna ou externa. Os machos possuem um apêndice para transferir os espermatozoides para a fêmea, e as fêmeas tendem a guardar esses espermatozoides em seu abdômen, mas também pode ficar dobrado sobre o cefalotórax dela, tá? O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, vai depender da espécie, e quando é indireto pode haver uma ou mais fases larvais, também dependendo da espécie. Na classe dos insetos, eles são dioicos, com fecundação interna, e os machos introduzem o pênis já na fêmea para liberar os espermatozoides numa estrutura que se chama espermateca.
né? E aí, quando os óvulos da fêmea estão prontos, eles passam pela espermateca e ocorre a fecundação. Por isso, fecundação ela é interna. Porém, ele pode ter aí 3 tipos de gestação, né? Vamos dizer assim. Podem ser ovíparos, onde eles vão colocar os seus ovos, e vai haver todo o desenvolvimento do indivíduo fora do corpo da fêmea. Vivíparos, onde vai haver o desenvolvimento do indivíduo já dentro do corpo da fêmea. E podem ser ovovivíparos, onde o ovo se desenvolve dentro do corpo da fêmea até a hora do nascimento, tá? E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Direto, a gente chama eles de ametábolos, nós já vamos entender o porquê. E indireto, chamamos eles de metábolos, e já vamos entender também o porquê. Quando indireto, pode haver mais de uma fase larval, tá? E no desenvolvimento indireto, ele ainda se classifica em metamorfose incompleta ou completa. Então vamos ver. Quando eu falo de desenvolvimento direto, eu estou falando de seres ametábolos. Por quê? Porque a fase jovem dele já é bem semelhante à sua fase adulta, tá? Quando eu falo de desenvolvimento indireto, eu estou falando que existem diferenças entre a fase jovem e a fase adulta. E aí eles podem ainda se classificarem em hemimetábolos e holometábolos. Os hemimetábolos, ele vai ocorrer uma metamorfose incompleta. Ou seja, o indivíduo já nasce um pouquinho similar ao adulto, porém ele ainda tem estruturas a serem adquiridas ao longo da sua vida até chegar à fase adulta. Os holometábolos, ele tem uma metamorfose completa. Após a eclosão do ovo, ele passa por uma fase larval, ele passa por uma fase de pupa, até chegar à sua fase adulta final. Então ele passa por várias etapas diferentes até chegar a ficar igual a um adulto. E aqui eu trouxe alguns representantes para mostrar para vocês. Então, por exemplo, dos ametábolos que está na fase, no desenvolvimento direto, que não há metamorfose, aqui tem o ovo, a traça de livro saindo do ovo, ela já é muito parecida com a sua fase adulta. Não tem nada que a diferencie, só mesmo o tamanho. Então, desenvolvimento direto, ametábolo. No desenvolvimento indireto, como eu havia dito, os hemimetábolos, eles eclodem o ovo e já nasce muito similar ao adulto. Mas o que diferencia nesse caso? Eles são chamados de ninfa durante sua fase jovem, e o que diferencia é que eles não possuem ainda asas e nem a sua parte reprodutora não está madura, tá? Quando chegar na fase adulta, adquiriram asas e a sua fase reprodutora, a sua estrutura reprodutora já está bem madura. Por isso, hemimetábolos e metamorfose incompleta. Aqui os holometábolos, eu tenho toda a fase de desenvolvimento de uma mariposa. Você tem então o ovo, a larva, a pupa, que é a fase imóvel do desenvolvimento dela, né? Essa pupa toda revestida no casulo, e dentro desse casulo, dessa pupa, a mariposa vai terminando a sua metamorfose, todo o seu desenvolvimento, até que ela sai da pupa, sai do casulo e se torna um adulto, que também pode ser chamado de imago, tá? Então aqui só para representar finalmente, ovo, larva, pupa, adulto ou imago emergindo da pupa, adulto ou imago livre no ambiente. E na metamorfose incompleta, então, mais uma vez, o ovo,
ninfa, aqui não tem ovo, não tem asas nem órgãos genitais e seus órgãos genitais são imaturos, e o adulto possui asas e órgãos genitais maduros. E para finalizarmos então essa etapa da reprodução dos invertebrados, nós trouxemos aqui o filo dos equinodermos, tá? Um representante muito clássico dos equinodermos, a estrela do mar, né? São seres dioicos, são seres de sexos separados. Sua reprodução pode ser sexuada com fecundação externa ou assexuada por fragmentação, ou seja, quando ocorre a fragmentação dos seus membros, por exemplo, ela tem um processo de regeneração que reconstitui aqueles membros. Então, suponhamos que façamos um corte na estrela do mar, esse corte, esses dois braços dela se regenerarão e formarão mais 3, formando um novo indivíduo, e esses 3 também se regenerarão, formando mais 2, formando um novo indivíduo, tá? Então, é um indivíduo que tem alta capacidade de regeneração. Aqui é um ouriço do mar, né? E, de forma geral, são seres que têm desenvolvimento indireto. Após o nascimento, o indivíduo pode passar por uma ou mais fases larvais. E na fase larval, ele é um indivíduo que nada ativamente, tá? O tempo todo. Porém, na sua fase adulta já é um animal bentônico, um animal que fica nas partes submersas e, inclusive, tendem a cavar buracos, túneis para se abrigarem, tá? Isso são animais na fase bentônica, ok? Pessoal, é isso, a gente finaliza por aqui a parte de reprodução dos invertebrados. Agora fiquem ligados para o próximo vídeo que vai falar sobre reprodução dos vertebrados.